O meu autismo e a minha superdotação, continuação, 28 de março de 2026, sábado, 8h35 da manhã, um dia ensolarado, lindíssimo, outono, passarinho, deixa eu ver se é o bem-te-vi ou o pardalzinho. Não tenho certeza, parece um bem-te-vi, pequenininho bem-te-vi, peitinho amarelo. Eu vim falar sobre crescimento na vida, sobre eu tô vendo uma régua. Eu vou falar daquilo que eu tô vendo, uma régua. E essa régua tem as diversas espécies. Que você pode dizer como um crescimento na vida. Quando se fala de crescimento na vida, é o crescimento da vida. Então, o crescimento da vitalidade. Não é aquilo que nós escrevemos como crescimento. Olha, Isaías 6:11. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Perfeito. Eu vi essa régua. Então vem lá de cima ou lá de baixo. Mas as espécies, elas estão colocadas nessa régua. É assim que eu estou vendo. E nós dizemos que nós somos a espécie que está lá em cima da régua, né? Eu estava aqui tomando meu café, escrevendo, e eu senti algo como... Olha o passarinho cantando, que lindo. Algo como... Essa definição deles é mental. Eles se autodefiniram como a espécie que mais cresceu na vida, é uma expressão popular, né? Eles se autodefiniram assim, como aqueles que cresceram na vida, mas se você observar bem a história, você vai ver que ele decresceu na vida. Porque o nível de vitalidade decresceu por causa das baixas de vida, por causa das vidas que eles abateram, muitas vezes até em nome de Deus. Então eles não cresceram na vida, eles decresceram. Então eles estavam lá em cima da régua. Eles deveriam cuidar do planeta, das outras espécies. Claro, isso lá no Éden, mas quando eles chegaram na Terra, eles também deveriam cuidar disso aqui. E eles foram decrescendo. Então, outras espécies foram crescendo e eles foram Então, quando eles dizem que eles são superiores, é mentira. Eles não são. Não são superiores. Entendeu? Por causa que eu falei. Espécies abatidas, espécies extintas. E a própria espécie dele, que ele maltrata. Maltrata a própria família, maltrata a própria espécie dele. Entendeu? Aqui eu tirei uma palavra, saiu Neemias 3, reconstrução de muralhas.
É como se tivesse que reconstruir aquilo que foi destruído em relação à vida. Só assim vocês vão crescer na vida. É preciso reconstruir a parte da vida. O que é a parte da vida? A vitalidade, vida, tudo que tem correlação com o simples, com o primitivo. Se vocês criaram regras que atacam o ser simples e natural primitivo, vocês têm que repensar isso. Que lembra que Jesus falou, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, pensa comigo, é o que eu estava pensando. Eu sou autista, sou Melissa, tenho 45 anos, sou autista que se diz de nível suporte 1, que eu prefiro falar que sou um ser vivente verbal. Eu sou superdotada, então eu tenho uma super capacidade que é em relação à contação de histórias. Eu estava ali escrevendo uma história que é sobre essa visão, sobre os animais, sobre o autismo, sobre evolução, sobre essa régua, que é o crescer na vida, que cresce a vida, a vitalidade cresce. Então, a superdotação é um instrumento. Deus me falou sobre o ferreiro. Então, eu vejo o ferreiro batendo no ferro. Pá, pá, pá. É trabalhoso. O trabalho do ser vivente é lento e não aparece. O autista, ele não é reconhecido. Olha lá, Isaías 53. É feinho, né? É cheio de sofrimento, é cheio de dor. Esse é autista, pode ser ungido, o ser vivente. Não é só Jesus. É o ser que vive e que faz suas andanças de uma maneira mais simples e incompreensível, é sempre julgado por isso. Quem é a superdotação? Presta atenção, visualiza, por favor. É o ferreiro que ele está pá, 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 pá. E essa é a superdotação que faz o trabalho. Quem é o ferro? É o artificial. Quem é a superdotação? É o ferreiro. Pá, 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 pá. Superdotação, para que você vai usar esse ferro? Não, quero saber. Quem que quer saber? Ferreiro não quer saber. Ele vende para qualquer um, faz o que quiser. Quem que quer saber? Eu pergunto quem? Aquele que precisa crescer na vida. Vocês não vão fazer qualquer coisa com o meu trabalho. E se fizerem, serão punidos. Entendeu? Aí, mesmo as autoridades mesmo. Olha aqui, Romanos 13, obediência às autoridades. Você quer viver sem medo da autoridade? A autoridade não pode fazer qualquer coisa. Quem que quer saber o que vocês vão fazer com o meu trabalho? O ser vivente, porque ele que precisa crescer na régua. Porque, eu pergunto, por que Santos Dumont se suicidou? Porque eles pegaram o trabalho dele para fazer o que não devia. Entendeu? Agora, existe algo muito grave. Eu disse para vocês que os anjos caídos, eles sugestionam. Existe um crime que
que eu lembro quando eu fazia direito, que é você induzir alguém ao suicídio é pecado. Eu acho que também tem um crime que é você induzir alguém ao aborto. Então, você induzir as pessoas a alguma coisa é pecado. Essas coisas, gente, não são visíveis e as pessoas serão penalizadas. Indução. É uma coisa que somente os anjos caídos fazem. Indução. São estrelas inimigas que induzem pessoas. Então você vai lá, você faz um trabalho maravilhoso, vem alguém e usa pro mal. Esse é o meu medo. Não é que eu, por exemplo, não gosto do conhecimento da ciência. Eu fui uma criança muito estudiosa, muito inteligente. Até os meus pais achavam que eu ia ser uma pessoa muito próspera, muito rica, sabe? Porque eu era uma mente brilhante. Eu sou ainda, eu sei que eu sou. Mas tem uma cobrança em mim que é desse autismo, desse ser vivente que fala: para que você vai fazer esse trabalho? Eu quero saber se você está fazendo isso para me prejudicar. Porque lembra, Melissa, a gente quer subir na régua. E não é essa a régua deles. A régua deles não é a nossa. Entendeu? Os trabalhos dos superdotados vão ser usados pelo futuro. Inclusive o meu. Mas o meu, eu já vou profetizar, ele sempre vai ser usado pela vida e vai ser um choque. É como jogar água quente por cima do gelo. É para desbandar o mal mesmo. Ali onde tem o coração gelado, é para causar um choque. Sabe o morto que faz assim? Acorda. Você é um ser vivente. Você não é o teatro. Então, a minha estrela, ela só está aqui por causa de mim. Eu sou importante. Não ela. É o ser vivente que é importante. Quando eu estava gestando minha filha, quem era importante? Presta atenção no que eu estou falando. A minha filha era importante, não eu. Eu podia ter morrido no parto, estava tudo bem. Ela tinha que viver. Então, quando vocês falam, o corpo é meu, está tudo errado. Quando você é um médico, vai atender o paciente, eu pergunto quem é importante e merece ser reverenciado, você ou o paciente? O paciente. É ele que é importante. Por que Jesus pegou a bacia e lavou o pé dos seus discípulos? Porque naquele momento ele não era importante, eram os discípulos, ele ensinou isso. Entendeu? Então, ai meu Deus, até falei. Nossa, de novo, reconstrução de muralhas. Preciso reconstruir isso. Entendeu? É bem assim, eu vou falar bem assim para vocês. Porque eu já pensei sobre isso, porque já me falaram, porque assim... Eu escrevo muito, mas eu não sei vender livros. Eu sou filha de um homem que enriqueceu vendendo livros. Então ele construiu a vida dele, alimentou a família dele, casou, construiu a casa, tudo com dinheiro de venda de livros. E aí ele vem, tem uma filha que é escritora e não sabe vender livros. Como assim? Não faz sentido isso. E eu sinto assim, que houve um planejamento espiritual. Eu escolhi ele por ser
vendedor de livros. Aliás, eu digo mais. Na minha intuição é o seguinte: eu vim à Terra para visitar meu pai quando ele era criança. E eu ficava rondando ele. Pode ter certeza, se você vai ter um filho, ele já está por aí te observando. E já está falando para você. Faça isso, sabe? Te influenciando, eu tenho certeza. Aliás, quando eu estava grávida da minha filha, é uma das coisas que eu senti, que ela estava comigo dentro do ônibus. Eu nem sabia que eu estava grávida ainda. Eu estava bem magrinha, a minha barriga estava lá no fundo. E eu senti a presença de alguém que me amava muito. Eu lembro que um dia, gente, eu olhei para mim, sei lá, acho que eu olhei para minha perna, eu olhei para mim de alguma forma. E aí eu senti assim, nossa, como você é linda, como eu te amo. E eu fiquei assim, meu Deus, de onde vem isso? Como assim? Sabe, eu não sou uma pessoa que tem autoestima. Minha autoestima é bem baixa. E foi bem assim, antes de eu saber que estava grávida, eu já estava. Comecei a ter pensamentos de amor em relação a mim. Como você é linda, como eu te amo. Nossa. E me senti acompanhada, sabe? É bonito de ver isso. Que assim, as crianças, agora eu tô falando das crianças. Olha, questões sobre o casamento. 1 Coríntios 7. Eita, que isso? É bom que o homem não toque em mulher. Digo, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, de 1 a 6, a 5. É muito bonita a história do meu pai e da minha mãe. Ele sentiu que a conhecia desde o primeiro momento. Então, o meu pai, ele saiu da roça, ele foi trabalhar no centro da cidade. Mas em algum momento, não sei como surgiu a oportunidade, e ele pensou que ele deveria vender livros. De porta em porta, ele era muito tímido, então eu vou dizer o que eu penso, que essa ideia veio de mim. Então eu acho que as crianças visitam os pais, antes as crianças planejadas, né? Principalmente porque tem as crianças planejadas e as não planejadas. Todas são feitas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fica lá dentro do ventre. Só que as crianças planejadas, elas têm um pouco mais de tempo para fazer um planejamento. Então elas têm mais espaço ali, mais tempo para poder olhar o pai, a mãe e eu acho que tudo é escolhido. Então elas vêm à Terra e eu acho que no caso a minha ligação maior era com meu pai. E eu observava ele e eu acredito que eu levei ele a ser um vendedor de livro por causa de mim.
Então, para mim, eu dei a ideia para ele. Eu vejo isso. Eu sinto isso. Entendeu? Porque ele era tímido e ele não tinha uma personalidade para ser vendedor de livros. Pensando bem, a minha mãe tinha melhor, porque ela conversava com todo mundo. Fazia amizade muito fácil. Mas a minha ligação era com ele, né? Então, assim, quando tem algo no projeto de vida, aquilo lá vai sendo liberado para você. Entendeu? Pode ser que todas as outras coisas caiam, tipo assim, perdas em volta, mas aquilo Deus sustenta, porque faz parte do projeto de vida. E aí, o meu pai começou a vender livros, fez toda a estrutura da vida dele, conheceu minha mãe, casou, teve a gente, segurou um pouco aqueles livros lá por um tempo, a venda dos livros. Mas em algum momento ele sentiu assim, é estranho, é como se ele olhasse para aquilo, eu sinto isso, e pensasse, o que eu estou fazendo mesmo? Ué. Aí eu sempre perguntei para ele, pai, por que o senhor parou de vender livros? Por que o senhor fechou a editora? E ele dizia assim, não estava mais dando, não estava mais vendendo. Mas, na verdade, não era isso. O meu pai, ele tinha no coração dele um outro desejo, que era de ajudar os pobres. Como ele foi muito pobre, e ele nasceu com isso, que ele queria ajudar os feirantes, ele queria ajudar as massas, eu chamo de massa. Assim como eu quero ajudar as vacas, os porcos, os fetos, ele tinha as massas dele. Uau, primeira vez que eu estou vendo isso. E ele tinha esse trabalho como se ele tivesse que entregar isso. E ele sempre falava só disso. Eu tenho certeza que o meu pai era autista. Talvez até superdotado. Porque meu pai ele não teve estudo, ele estudou até o 2º grau só, que hoje se fala ensino médio. Mas ele era bem desenvolto, sabe? Conhecia sobre vários assuntos, era muito inteligente, mas era extremamente bondoso. E aí, ele tinha no coração dele que ele queria ser político. Né? Então, que ele queria fazer leis para ajudar os mais fracos, mais pobres, enfim. E aí eu sinto assim do meu pai, que em algum momento ele olhou para aqueles livros e pensou assim, o que eu estou fazendo? Porque, na verdade, eu sinto o seguinte, que os livros não tinha nada a ver com ele mesmo. Tem nada a ver com meu pai os livros, até porque ele nunca quis fazer uma faculdade. Meu pai nunca escreveu, não era escritor. Os livros não tinham nada a ver com ele. Os livros eram um projeto de vida meu. Então, o que eu sinto? Eu vim à Terra, sondei meu pai e fui vendo ele crescer. Em algum momento, eu achei que já estava bom. E eu acredito que eu dei ideia para que ele saísse da terra dele e fosse vender livros para que ele tivesse uma editora, que quando ele tivesse uma filha, já estava planejado, que eu seria a filha mais velha, que eu seria escritora, já teria uma editora ali para eu poder publicar meus livros e poder avançar nisso. Mas em algum momento do caminho, ele olhou para aquilo e ele desistiu. E aquilo de certa forma, me prejudicou, porque havia um planejamento, entendeu? De que ele, o que eu chamo de facilitador. As pessoas dizem que os autistas, eles usam as pessoas.
Deus também usa a gente. Há uns projetos de vida. Então, sim, a gente não se liga às pessoas à toa. Sim, umas usam as outras. Assim é na natureza. Nada é por acaso. O que é nada é por acaso? É uma coisa que usa a outra. A sede está para a água para a sede. A fome para o fruto e o fruto para a fome. Seria isso. Entendeu? Então, eu estava pensando de como os animais, às vezes, de espécies diferentes, convivem ali harmonicamente, um ajudando o outro. Não tem espécies? Uma limpa a outra? Tem. Na verdade, não é interesse. Esse interesse que a gente fala é fazer qualquer negócio, que a natureza não faz. A natureza não acumula lixos. Ela tem função natural. Entendeu? Então, nós temos os facilitadores e os limitadores. Quem são limitadores? Aquelas pessoas que vão servir de empecilho para você continuar o seu propósito de vida. Quem são os facilitadores? Obviamente, vão facilitar. Então, presta atenção. Você não é pai de uma criança à toa. Você é um facilitador dela. E a criança não é interesseira. Você é uma função natural dela. Entendeu? O seu marido, a sua esposa são facilitadores na sua vida, do seu propósito de vida. Falou do casamento aqui. Porque se o seu marido é um limitador, aí começa a ter um problema. Porque sim, o marido tem ciúmes da esposa e tem inveja. E a esposa também tem ciúmes do marido e tem inveja. E às vezes um quer abafar o outro. E pode ter um que abafa o outro, esconde o outro, limita o outro. Entendeu? Aí é um problema. Ai, que linda. Só que assim, por exemplo, em relação ele realmente tinha o propósito dele, que depois ele foi atrás, ele fez, e aí, tipo assim, você faz um propósito de vida e nem tudo dá certo, porque você não sabe, a vida é real, não sabe o que vai acontecer, né? Você risca uma coisa, mas depois, a vida depois te encaminha a você conseguir fazer as coisas sozinho. Então, alguém seria seu facilitador, não vai ser mais. A própria vida, Deus te ajuda a encontrar os meios, entendeu? Às vezes aquela pessoa que foi planejada para ser um facilitador se torna um limitador na sua vida. Mas se você tiver força de vontade, você consegue sozinho. Entendeu? E consegue. Pode ser que tudo em volta caia. Não importa, o que não pode cair é a tua missão, porque você está subindo na régua. E os superdotados, que estão junto com a vida, com seres viventes, eles não fazem qualquer coisa por dinheiro, não fazem. Eles preferem ficar com prejuízo. Por isso que muitas vezes são prejudicados. Eu falo do Francisco. Francisco de Assis, a história é muito bonita dele. Em algum momento ele acordou para o chamado dele, que foi depois de uma guerra, que ele ficou fraco, ele se converteu na cadeia. Aí quando ele voltou para casa, o pai dele era muito próspero e tinha fábricas. E a fábrica ficava escondida. Um dia ele foi visitar a fábrica. E ele mudou completamente, já não queria orgias, já não queria, sabe? Ele tinha várias namoradas, se envolvia com prostitutas, enfim. E um dia ele foi visitar também a fábrica do pai dele. Os amigos acharam que ele estava muito esquisito, sabe? Chato. Essa palavra é chato. Alguém que desperta por um chamado fica chato, uma pessoa chata.
Porque assim, quando você tem um projeto de vida, você não está aqui para fazer amizade. Fazer amizade muitas vezes é tentar ficar agradando todo mundo. Você está aqui por aquilo e você sabe intuitivamente que você tem que entregar aquilo. Você veio colocar o que eu chamo de seu grãozinho no mundo. É o trabalho do ferreiro, que ele está pá, pá, pá. Só que aquilo não está sendo feito para máquina de tortura e nem para guerra. Aí é que tá. Pode ser que todo mundo faça a mesma coisa para máquina de guerra e para tortura. O trabalho desse ferreiro não. Entendeu? Infelizmente, às vezes, aquilo que ele faz é usado para o mal e ele fica muito triste. Entendeu? E usado para o mal significa afrontar a vida. Ah, tá, o Francisco, ele visitou a fábrica e ele viu as pessoas sofrendo lá. As mulheres, os homens, as crianças trabalhando para o pai dele. E, Atos 28:5, porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. O Francisco aconteceu isso, né? Ele quase morreu, mas ele não morreu. Na verdade, foi depois do período mais difícil da vida dele que nasce um chamado. E quando ele viu a fábrica, ele pensou, eu vou herdar isso, eu vou herdar o sofrimento dessas pessoas, eu vou ter que comandar as coisas daqui, que é o ser vivente falando, que muitas vezes é superdotado. Então ele é o ser vivente e ele é o superdotado que está marretando o ferro. Ele começa, pai, por que você vai usar essas coisas? Não. E aí ele fala, e às vezes até o filho que veio antes escolheu o pai. No caso do Francisco, para mim, ele escolheu a mãe. Por quê? Porque ele tinha ligação com a mãe. Vocês veem a história. Ele era muito apegado com a mãe. Até a mãe é que foi penalizada, porque ele falou, não vou ficar. Por causa do pai, eu não fico. Aí é como se ele falasse, pai, por que você vai usar essas coisas? Não, eu não vou ficar. Aí ele tira toda a roupa e entrega para o pai, mas que guri insolente. Porque eu não vou colaborar com isso. Não vou. E aí que começa o chamado dele. E ele é uma pessoa completamente estranha, porque os escolhidos, eles são muito estranhos. Quando o superdotado, ele está a favor da vida, com essas estrelas que são anjos de Deus, eles têm uma vida muito difícil. E eles não são bem compreendidos. Pelo contrário, são mal falados, xingados, desprezados. Podem não ser bonitos fisicamente. Entendeu? E eles, sim, eles usam também de facilitadores. Há um planejamento daqueles que vão facilitar, mas às vezes esses facilitadores abandonam eles no meio do caminho. Ou mal começou, como eu falei do meu pai, né? Que seria um facilitador. Abandonou. Mas depois eu mesma achei meu próprio jeito de publicar meus livros, enfim, entendeu? Porque se é algo importante, um projeto de vida, isso não é perdido. Tudo em volta pode ser perdido, ó, tudo destruído. Mas isso aqui eu seguro. Você vai ver que isso aqui sempre vai permanecer. Entendeu?
Pode destruir família, finanças, tudo. Seus relacionamentos, mas isso aqui eu seguro, sustento. Porque isso aqui tem propósito. Esse é o principal. Esse aqui, ó, é o seu forte. Sabe, o lugar que te protege, onde te sustento. Exatamente. E eu sinto isso na minha vida, tudo destruído em volta. Mas isso aqui, ó, pode ser que aqueles que... Porque assim, você faz um projeto de vida muito antes de você nascer. E aí você visita as pessoas, ó, esses vão te ajudar, e aí, ó, o seu pai vai ter uma editora, não sei o que, vai ser... Aí você imagina, nossa, que ia ser muito fácil, não ia ter destruição, não ia ter dificuldade, né? Mas não é assim. Não é assim, porque coisas inesperadas acontecem. E olha, quando você tem um projeto de vida, é assim, aparece o negociador com a maleta na mão e ele fala, vem comigo. Porque assim, eu poderia escrever sobre qualquer coisa, mas eu não posso. Olha aqui que Deus deu, Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É um remanescente, entendeu? Então, assim, tem as estrelas, tem os superdotados, mas é pouco deles que se salvam. A maioria se vende com o homem da maleta, que é Lúcifer, né? Eu não falei muito da vampira. A vampira, ela ataca os escolhidos. Ela xinga, ela fala coisas horríveis e ela usa as pessoas para atacarem os escolhidos. Porque quando alguém é tão rígido dessa forma, ela já sabe que ela já não pode convencer, mas ela pode entristecer. Entendeu? Debochar, enfim, sabe, tudo isso. Então, por exemplo, o meu chamado com os livros é muito antigo. É muito, muito antigo. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que há uma escolha, e essa escolha é muito difícil, permanecer é muito difícil, mas é isso que eu pensei algum tempo atrás. E Deus me falou, não se preocupe, nós vamos conseguir. Não se preocupe. Não se preocupe. E mais, eu não vou deixar eles usarem o seu trabalho. Não vão. Não vão. Porque tem uma passagem na Bíblia que Deus está me lembrando. Eu não te dei essa passagem? Isaías, ó, eles não vão comer das suas uvas. Quem vai comer é você. Ó, canta e declara. Eu vou comer do fruto do meu trabalho. Ninguém vai vir tomar posse. Nunca mais. Ó, vocês mesmos colherão as suas uvas. Ó, nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos. Sabe? Às vezes você tem um trabalho, você tem tanto trabalho com aquilo, vem outra pessoa e toma posse. Tem a história do superdotado, gente, que criou, eu não posso ver aquele negócio na chuva, que eu lembro dele, me dá tristeza. Tanta tristeza que ele teve. E Deus está falando hoje sobre roubo de trabalhos. Roubo. E ele inventou o para-brisa intermitente e ele foi roubado.
Gente, eu fiz direito. Acreditem, a justiça humana não funciona. Esquece. Pede para Deus. Esquece. Não funciona. Para quem a justiça humana funciona? Para os ricos, para os fortes. Não funciona. Por isso que eu falei, não quero direito. Tá? As pessoas fazem carreira. As pessoas não estão ali por justiça. Quando eu tinha 16 anos, eu vi a palavra justiça. Minha filha, você vai fazer justiça? Não era direito, eram os livros. As pessoas estão fazendo carreiras. Por que que o mundo está cheio de superdotados, está cheio de profissionais, está cheio de cursos e o mundo não muda? Porque as pessoas estão fazendo carreira. Elas não estão aqui por projetos de vida. Não estão aqui pela vida, estão por carreiras, por vaidade. Entendeu? Eu hoje tive a visão da fazenda com muitas cabeças de gado. Se alguém dissesse para mim, Melissa, eu quero te dar, não faça isso. Eu não quero esse presente. Misericórdia, está repreendido. Você não quer, vou te dar 1 milhão de cabeças de gado. O que eu vou fazer com isso? Eu vou conseguir dormir com um negócio desse. Eu não posso. Sabe que eu não posso? Eu não posso colaborar com isso. Eu não posso pôr a mão nesse sangue. Entendeu? Não pode ser por mim que alguém vai morrer, não. Não quero. Não quero que ele sofra. Entendeu? E aí, nossa, tô vendo muito essa fazenda com a cabeça. Meu Deus do céu. Aquilo que causa felicidade em alguém, causa angústia na outra pessoa. Entendeu? Porque quando você tem um projeto de vida, aquilo lá, o que Jesus falou? Que a vereda é estreita. Então o projeto de vida ele é estreito. Você anda com aquilo serve como peneiro. Não é nem peneiro, eu estou vendo uma coisa que estreita você. Aí você olha para as opções e você vê aquilo que te cabe ou não te cabe. Entendeu? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Que é esse projeto de vida. Entendeu? Olha lá, apareceu a vespa solitária. A vespa, não vem aqui não. Será que não é vespa? Parece que é ela sim, a vespa solitária. E ela é ceramista, né? Ah, tá, sobre a passagem ali, qual que é o Isaías mesmo? Ah, já fechei. Acho que é o 62, que ele fala, ó, nunca mais outras pessoas vão comer do seu trabalho. Porque tem pessoas que fazem o trabalho, morrem. Não é assim? O artista já me fala, Melissa, é assim mesmo, o artista morre pobre. E depois as outras pessoas é que vão colher. Deus falou não, Isaías 62, nunca mais. Às vezes, você pode ter mais de uma vida assim. Você vem, planta e não colhe aqui, vai colher só lá. Eu falei do Éden para vocês, lá no Éden, que é lá no céu. Mas muitas vezes você pode colher aqui, quando Deus dá uma palavra para você, dizendo, nunca mais outras pessoas, como esse senhor, que inventou algo, alguém roubou a ideia dele, ele entrou na justiça
e à beira da morte que ele foi conseguir um direito dele que ele nem deu para usar. Ele já tinha perdido a esposa que desprezou ele, os filhos, perdeu tudo, perdeu os amigos, foi debochado, as pessoas falaram que ele era louco, não foi ele que inventou aquilo. Sabe, ele teve que ver a invenção dele circulando. Não, nunca mais. Entendeu? Eu comerei das uvas que eu plantei, colherei e comerei. E eu sei que nem todo mundo tem essa preocupação, mas quando você quer subir na régua, você tem essa preocupação. E você ora e pede que o meu trabalho, que eu colha do fruto do meu trabalho, em abundância. E depois que eu partir, que o meu trabalho continue sendo usado pela vida, pelos seres viventes. Entendeu? Esse olho que brilha de, olha essa fazenda com 1 milhão de cabeças de gado, quem tem um projeto de vida mesmo, não aceita presente de grego. Eu não quero. Não quero cabeça de ninguém. Entendeu? Tchau, Deus abençoe vocês. Vamos lá.